É verdade. Bom, É o mesmo tanto de pessoal, casca. não acredito muito nisso não, tá? Mas é porque eu Pessoal, tô cansada. vamos o seguinte, independente dessas questões que a gente já está cansada aí de discutir, né, de ver na televisão e tudo mais, a gente não tem outra alternativa a não ser continuar com as nossas aulas remotas, né? Antes da gente começar, eu gostaria que vocês fossem no bate-papo, me mandassem os nomes, por favor. Tudo bem? Me mandem aí os nomes de vocês, por gentileza. Estou esperando. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os astecas. Tudo bem? Como que vai ser a matéria do seu desafio? Calma, nosso desafio vai ser só dia 30. Até lá, a gente tem muita coisa para caminhar ainda, tá? É de ciências, desculpa. Ah, confundiu. Tá bom? Vai me mandando o nome. Bom, enquanto vocês estão aí mandando os nomes para mim, eu acabei de ativar o envio de uma atividade lá na sala de aula virtual. Tem gente que assim, Bia, o que é essa notificação que chegou aqui para mim? Bom, lá na sala de aula virtual, quando você acessar o seu mural, você vai observar que já tem lá postado em PDF, tá, Renato? Para ver se consegue acessar. Se não conseguir, eu mando também lá no SAS Conecta, tá? Os slides sobre os maias, astecas e os incas. Já tiveram 3 pessoas que comentaram aí que receberam, né, que conseguiram acessar. E já vai ter aqui, ó, que eu postei agorinha, 3 atividades, né? Então, quando você abrir o seu mural, vai aparecer lá, ou quando você for na aba atividades, vão ter aqui 4 atividades. O meme, vocês já me entregaram, a data de entrega foi dia 5 de junho, certo? Coloquei outras 3 atividades. Lembra como a gente produzia mapas mentais? Vocês vão produzir um mapa mental para cada povo pré-colombiano que a gente estudou nesse módulo, nesse capítulo. Mas eu não sei fazer mapa mental. Calma aí. Um sobre os incas, um sobre os maias e um sobre os astecas. Você vai fazer lá no seu caderno, numa folha, tira a foto e posta. Então, por exemplo, sobre os incas, você vai clicar, deixa eu clicar aqui. Você clica, o computador parece que tá meio lerdo. Calma que vai, viu, gente? Ele tá em ritmo de sexta-feira, já tá cansado de trabalhar a semana inteira. Uma hora e vai. Não, professora, Ah, é por causa que de certo tem muita pasta aberta. O meu, quando fica uma 5, ele já começa a ficar meio travando. é que, na verdade, ele tá gravando a aula da outra turma, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tá gravando, aí ele fica um pouquinho lento por conta disso. Então, ó, aqui, então, o mapa mental, os incas. Cria um mapa mental sobre os incas. Você vai vir aqui, vai lá naquele clipezinho de anexar e coloca a fotinho para mim, tá? Bia, pode fazer no computador? Não, eu quero mapa mental feito à mão, que você escreva o seu mapa mental, tá bom? Certinho? A data para a entrega vai ser a sexta-feira que vem, tá? Então, até a sexta-feira você vai poder me enviar os seus 3 mapas mentais. Bia, eu não sei como é que faz mapa mental. Então, eu vou mandar lá no grupo de vocês alguns exemplos de mapas mentais para vocês entenderem como é que funciona. Se, mesmo depois de mandar alguns exemplos para vocês, vocês não conseguirem entender como que faz, você me chama lá no privado, no particular, lá no WhatsApp, que eu tento te ajudar. Tá bom? Então, por exemplo, tem a Malu, o Antônio. Quem mais que é aluno novo do 7º ano? Não lembro mais. Só pesquisar no Google o que é mapa mental. Aí vocês me chamam, tá? O Vinícius, vocês me chamam lá no particular que eu explico como é que faz. Tá bom? Não, mas Bia, eu fazia desde o ano passado o mapa mental. Ótimo, perfeito. Tá? Então, quem já sabe E a fazer, gente já não tá vai ter acostumado. dificuldade Bia, nenhuma. eu não sei do jeito que você quer. Você quer, pode ser um simples ou precisa ser um bem elaborado? Tá, depois eu vou mostrar para vocês exemplos, para vocês tirarem uma ideia de como que é feito o mapa mental. O que eu tenho um jeito de fazer que eu já fiz antes, mas Tá, eu não sei se você quer desse jeito. tá. Eu vou mandar exemplo lá no grupo depois, aí você vê se é o jeito que você faz e se não. Se você não entende, se não for desse Tipo o que a jeito, gente fez ano passado, né? isso, exatamente. Quem já foi meu aluno ano passado já está acostumado a fazer. Agora, quem não foi, eu vou mandar exemplos para vocês
e vocês depois veem, ah, nossa, não sei fazer assim, Bia, me explica. Tá joia? Bom, pessoal, a gente estava falando sobre os povos pré-colombianos e falta a gente falar dos povos astecas, né? Um povo que tem aí uma grande contribuição para diversos povos que habitam a América até os dias de hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho desse povo, entender como que eles se organizavam, onde que eles se fixaram e assim por diante. Aqui, sobre os astecas, a gente não tem muitas novidades, né? Tanto os maias, os incas e os astecas, vocês já estudaram em anos anteriores. Então, a gente vai mais relembrar e talvez trazer algumas aprofundações no nosso conhecimento, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos falar dos astecas, tá? Astecas foi um grupo de pessoas, né, que formaram um povo que também se autodenominaram de mexicas, tá? Então, os astecas se chamavam de mexicas. Aonde é que eles se fixaram? Num território Povo do aqui México. no centro do México. Então, por isso que esse território, bem depois, né, recebeu o nome de México. Por quê? Porque essa área abrigou os mexicas, certo? Então, os astecas ou os mexicas, eles povoaram a região do atual México. Tudo bem? Ô, E aí, professora, pessoal? esses povos, eles falavam, os incas, os astecas, os maias, eles falavam que língua? Eram as línguas nativas, são dialetos nativos, que inclusive não são falados mais por muitos povos até os dias de hoje. No caso dos incas, muitos povos da região da Bolívia, Venezuela, Peru, ainda falam a língua quechua, tá? Mas a língua falada pelos astecas, por exemplo, e pelos maias, já é uma língua extinta, tá bom? Então ninguém sabe falar essa língua? Não é que ninguém sabe, não é uma língua oficial. Por exemplo, no Brasil, a gente tinha diversos tipos de povos, inclusive os tupi-guarani, por exemplo. Você fala tupi-guarani? Não, a gente fala o português. A mesma coisa nessa região do México. Esse dialeto, ele não é mais o dialeto oficial. No caso, ali, a língua oficial é o espanhol. Mas muitas palavras utilizadas pelos mexicanos têm alguma origem desse dialeto dos astecas. Por exemplo, algumas palavras da língua portuguesa, como papagaio, por exemplo, é uma palavra de origem tupi-guarani. Né? Mas nós falamos tupi-guarani? Não, só que tem influência dessa língua na nossa língua oficial. A mesma coisa lá no México, tá bom? Respondi a pergunta? Aham. Então, vamos lá. Então, nessa região, no centro do México, os astecas se fixaram, né? E por que que eles se fixaram nessa região? Bom, um grupo, né, os mexicas, eles começaram a migrar por essa região em busca de um solo fértil em que pudesse cultivar alimentos para dar conta de alimentar toda a sua população, tá? Então, eles começaram a buscar um local para se fixar entre o século XII e o século XIV, tá? E aí, eles chegaram nessa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo esse lago? Esse lago é chamado de Lago Texcoco. Eles chegaram nessa região e perceberam que essa região tinha um solo muito fértil. E no meio desse lago tinha uma ilha, certo? Essa ilha foi o local aonde os Você já mexicas... contou isso ano passado, que Exato, eles exatamente. colocavam terra para ampliar a ilha, não era? Exato. Então, eles se fixaram aqui no meio desse lago, onde tinha uma ilha. Então, nessa ilha, que fica no meio do lago Texcoco, eles fundaram a cidade de Tenochtitlan, certo? Só Então, que é o eles seguinte... expandiam a área? Calma que eu não cheguei lá, tá? Lembro Então, é o que seguinte, imagina que a minha terra. mão é a ilha, tá? Então, eles aqui se fixaram sobre essa ilha. Só que todo mundo concorda que a ilha é um espaço limitado? Né? Porque ao redor eu tenho água, não é? E aí, os mexicas, querendo ter mais áreas para expandir a cidade Tenochtitlan, criaram algumas chinampas. O que eram chinampas?
Eram ilhas artificiais criadas ao redor dessa ilha principal. Mas era seguro? Isso era assim. E aí, essas ilhas eram interligadas por pontes. Então, para a gente ter uma ideia como que essa cidade era organizada. Então, a grande parte central aqui do lago, onde tinha aquela ilha, foi fundada a cidade de Tenochtitlan. Só que essa ilha é uma área limitada. Então, eles começaram a pegar terra e fazer ilhas artificiais. Olha como que os mexicas, eles eram inteligentes, né? E até Aonde que eles arrumaram tanta terra? ao redor, né? Se a gente voltar aqui no mapa, ó, o Lago Texcoco tá aqui, ó. Olha quanta terra a gente tem aqui ao redor, né? E aí, a gente Mas como é começa que a eles moviam terra suficiente para, por exemplo, fazer uma área nova, uma ilha Olha nova? aqui, Deve por precisar- exemplo, ó, você carregando precisa- saco, carregando cesto de terra e Não, assim por sim, mas diante. eles iam precisar encher o fundo do lago e mais ainda. Aham, Provavelmente isso durou Demorar muito anos tempo. e anos para fazer isso. exato, exatamente. Quando eu falo que eles fundaram uma cidade, criaram essas chinampas, que são essas ilhas artificiais, não foi do dia para a noite. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Vamos pensar hoje, em 2020. Uma Vai pessoa Dubai, que quer vai construir Dubai, uma casa, você não constrói uma casa em um dia, demora um bom tempo, né? A Agora China imagina naquele constrói. período, né? Eles construíam essas chinampas ao longo de um bom tempo, né? Não quer dizer que todas elas foram criadas ao mesmo tempo. Primeiro foi criada uma, depois outra. Pode ser que ao longo do tempo algumas foram criadas simultaneamente, ao passo em que a população também foi aumentando, tá? Então, aqui a gente tem uma noção de como que essa cidade Tenochtitlan era e como que ao redor dessa principal ilha, outras ilhas foram criadas, por isso chamadas de ilhas artificiais, ok? Então, a cidade Tenochtitlan, ela foi a cidade criada no meio do lago Texcoco, numa ilha. E aí, ao redor dessa ilha principal, outras ilhas artificiais foram criadas exatamente para permitir a ampliação dessa cidade, ok? Mas, professora, Oi, eles habitavam só essa ilha? vai ver agora, tá? No primeiro momento, eles ocupavam a cidade de Tenochtitlan, ali no meio do lago Texcoco, certo? E a gente vai ver que aconteceu o quê? Uma formação de um império. Ou seja, eles saíram daquela ilha e começaram a ocupar uma área cada vez maior, ok? O que acabou acontecendo? Os mexicas, eles começaram a aumentar em quantidade de pessoas ali na cidade de Tenochtitlan, tá? Então, a cidade era de um tamanho e começou a aumentar graças àquelas ilhas artificiais. E o Império, e os astecas, os mexicas, conseguiam formar um exército que era muito organizado, extremamente treinado e forte. E aí, os líderes da cidade Tenochtitlan começaram a fazer alianças com povos de outras cidades. A cidade Texcoco e a cidade Tlacopan. Se a gente voltar aqui nesse mapa, a cidade Tenochtitlan está aqui, ó, bem no meio desse lago Texcoco. E aí, com a aliança da cidade de Tenochtitlan com outras duas cidades, eles formaram juntos um exército muito forte que conseguia invadir outras áreas e dominar aquelas áreas, tá? Então, ó, os astecas se uniram, né, com outros povos para conseguir dominar outras áreas, certo? Então, a cidade de Tenochtitlan, que era a cidade dos astecas, se uniu com outras duas grandes cidades, a cidade de Texcoco e a cidade de Tlacopan. Para quê? Para que eles pudessem formar um exército enorme, forte, capaz de invadir outras áreas e dominá-las, certo? Assim, a área dominada por essas três cidades era uma área muito grande, certo? E aí, a cidade Tenochtitlan, que era a cidade dos astecas, a cidade dos mexicas, ela era a principal dessas três cidades que compunham essa aliança, tá bom?
Então, essa aliança entre as 3 cidades fez com que uma região muito grande ficasse sob domínio delas, ok? Só que quem é que tomava a posição de liderança frente a esses 3 povos? Os astecas, certo? Então, os astecas eram mais poderosos. Inclusive, a cidade de Tenochtitlan era a principal cidade, era o local da onde partiam as decisões dentro desse império, ok? Só que o Império Azteca não era uma área pequenininha, era uma área bem grande, ocupava toda aquela região central do México que eu mostrei para vocês no mapa passado. E aí, para conseguir organizar e administrar toda essa área conquistada, né, os astecas dividiram todo o seu território, todo o seu império em 38 províncias. O que é províncias? Partes, tá? Então, todo o Império Azteca foi dividido em 38 partes, ok? Essas províncias, elas deveriam pagar impostos aos astecas, só que era permitido a eles terem os seus próprios políticos, os seus próprios governadores e criar suas próprias regras de administração, tá? Então, por exemplo, numa cidade A, vai ter o seu líder que vai administrar aquela cidade, só que todo mundo tem que pagar imposto aos astecas, certo? Tudo bem? Esse governante dessa cidade, ele que vai decidir que tipo de imposto vai cobrar, que tipo de Então, construção vai ter eram que cidades fazer, o estados? quanto vai ter que... Não era. O que vai ter de construção para ser feita, como que eu vou organizar os trabalhadores e assim por diante, tá? Elas tinham essa autonomia política e administrativa. Porém, todas as províncias deveriam prestar homenagem a esse Deus aqui. Alguém sabe que Deus que é esse? Deus do Sol de novo? É o Huitzilopochtli. Eu nem me atrevo a falar o Pesquisando no nome. Era Google. esse Deus aqui, ó. O Deus que era a serpente emplumada, Que né? você falou O aquele mesmo dia. Deus, isso, o mesmo Deus que a gente viu os maias adorando aqui, né? Por quê? Porque os maias e os astecas são descendentes de um outro povo que habitou o México antes deles, que eram os olmecas, tá? Então, a herança que os olmecas deixaram para os astecas e os maias foi algumas questões ligadas à religião, como, por exemplo, esse Deus, tá? E aí, então, pessoal, a gente percebe A gente que vai estudar os essas... Olmecas? Não, tá? Porque a gente já viu isso no ano passado. Então, essas províncias, aí já encaixando com o que o Renato perguntou, elas não eram consideradas cidades-estados, porque cada província podia ter uma ou várias cidades. E elas não eram consideradas cidades-estado, porque elas obedeciam ao rei do Império Azteca. Numa cidade-estado, cada cidade tem seu rei. As suas regras, as suas leis, os seus impostos são válidos apenas para aquelas cidades. Elas não ficam submetidas ao governo de ninguém. Quando que, aqui, no Império Azteca, todo o império era governado por uma única pessoa, certo? E cada província deveria pagar impostos a esse rei, a essa pessoa. Ok? Por isso que não era considerado uma cidade-estado. E aí, dentro da sociedade azteca, ao longo de todas as suas províncias, a gente pode perceber que a sociedade azteca tinha mais ou menos a mesma organização. Então, todas as províncias tinham essa organização social aqui, ó. O topo era ocupado pelo Tlatoani, abaixo vinha o Teocutli, depois venha os Pocheca, depois vinha os Maceuali e por baixo, aqui a base da pirâmide, a gente tem os Tlacotli. O que é isso, cada um deles? Traduzindo. Jesus, não sei, né? Bom, para começar, lembra que toda vez que eu represento uma pirâmide social, significa que algumas pessoas são mais importantes e poderosas que outras, não é? Então, eu vou observar que dentro da sociedade asteca, em todas as províncias governadas pelos astecas,
a gente percebe que alguns têm mais status, privilégios e benefícios que outros. Quanto mais benefício eu percebo que aquele indivíduo tem, menos numerosa é aquela classe social. Agora, quanto menos benefícios aquele grupo tem, mais numeroso é aquele grupo, tá? Vamos tentar entender quem é que participava de cada um desses estratos sociais, tá? Então, governando todo o Império Azteca, a gente tinha o imperador ocupando a posição de líder central, governando todas as províncias, ok? Certinho? Só que esse Tlatoani, que era um imperador, ele não conseguia governar todo o império sozinho, ok? Então, ele tinha a ajuda de algumas pessoas, que eram líderes militares de cada uma das províncias, que iam administrar as províncias para o imperador, tá? Esses chefes militares, além de administrar, eles também armavam estratégias de ataque e defesa, caso fosse preciso, tá? Ainda dentro dessa mesma classe social, junto com os chefes militares, nós temos os sacerdotes. Qual que é o papel do sacerdote dentro da sociedade asteca? Os sacerdotes eram aqueles indivíduos que cuidavam dos templos religiosos, eram aqueles que realizavam os rituais religiosos, eram aqueles que podiam transmitir a mensagem do imperador aos deuses e a mensagem dos deuses à população, ok? E tínhamos também os funcionários públicos. Quem são esses funcionários públicos? Eram aquelas pessoas nomeadas pelos chefes militares para cuidar das diversas tarefas dentro do império. Então, por exemplo, uma pessoa precisa coletar impostos. Quem que vai coletar um imposto? Um funcionário público. A gente precisa ver se vai precisar distribuir mais pessoas para trabalharem construindo as ilhas artificiais. Quem decide é o funcionário público. Nós precisamos por exemplo, fiscalizar melhor a colheita, por exemplo, numa determinada área. É um funcionário público que vai fiscalizar e assim por diante, ok? Então, esses três indivíduos ocupam a segunda posição ali da nossa pirâmide social. Depois, a gente vê uma classe de bastante prestígio, que era a classe dos negociantes. O que eram esses negociantes? Eles pegavam produtos de cidades bastante distantes dentro do Império Azteca e iam trocando. Então, por exemplo, tem uma garrafinha d'água, eu vou trocar pelo quê? Então, eu vou até uma outra província, vejo o que aquela província tem de interessante e vou fazendo trocas, tá? Abaixo desses negociantes, a gente tem os pequenos comerciantes. Bia, qual que é a diferença de um negociante para um pequeno comerciante? Os negociantes, eles viajavam longas distâncias dentro do Império Azteca. Agora, os pequenos comerciantes só comercializavam dentro de cada província, enquanto que os negociantes, eles viajavam entre as províncias, viajavam para locais mais distantes, tá bom? Ainda nessa mesma classe dos pequenos comerciantes, a gente tinha os camponeses. Quem são os camponeses? São as pessoas que se dedicam ao trabalho da agricultura e da pecuária, tá bom? E os trabalhadores urbanos são aquelas pessoas que se dedicavam às construções, eram as pessoas que trabalhavam dentro dos grandes palácios, dentro dos grandes templos, certo? Fala, Renata. Por que essas cidades não eram cidades-estado? Porque elas respondiam a um imperador. Embora as províncias tivessem várias cidades, essas cidades respondiam a um governo centralizado, que era o imperador. Mas tá? você falou que cada cidade podia ter suas próprias leis. Só que quando eu falo de cidade-estado, além da cidade-estado ter essa autonomia política, autonomia legislativa, ela não obedece a ninguém, ela não depende de ninguém para nada. No caso das províncias astecas, cada província tinha um governante, mas esse governante respondia ao imperador.
Entendeu? Então, os vários líderes, os vários chefes das províncias, eles não eram independentes entre si. Eles dependiam do imperador azteca. Tá? Por isso que não é uma cidade-estado. Uma cidade-estado, ela não depende de ninguém. Certo? Entendi. Tá? E aí, pessoal, a base da sociedade azteca é ocupada pelos escravos. Aquelas pessoas que tinham pouquíssimos direitos, praticamente nenhum, e não eram considerado aí indivíduo com status nenhum dentro Esses da escravos sociedade. podiam Professora, pagar mas pela liberdade? os trabalhadores urbanos? Peraí, deixa eu ouvir a primeira pessoa que estava falando. Quem que falou primeiro, antes da Letícia, eu acho? Renato. Esses escravos, eles podiam pagar a liberdade igual os escravos brasileiros? Não tinha essa possibilidade. Tá? Fala, Letícia. Mas e os trabalhadores urbanos? Eu acabei de falar que os trabalhadores urbanos eram aquelas pessoas que se dedicavam às construções, eram aquelas pessoas que estavam trabalhando dentro dos templos, dentro dos palácios. Certo? Uhum. Então, beleza. E aí, pessoal, a gente vai observar o seguinte, que no aspecto religioso, os astecas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E eles também, esses deuses, podiam assumir diversas formas. Podia assumir forma humana, podia assumir forma animalesca, podia ser, por exemplo, um fenômeno da natureza, tá? Como a chuva, como, por exemplo, uma estrela, o próprio sol e assim por diante. Inclusive, alguns deuses podiam misturar essas formas. Metade humano, metade animal, metade um fenômeno da natureza e assim por diante. Só que, na maioria das províncias, eram adorados 3 deuses de maneira mais comum. Haviam outros, certo? Mas esses eram os 3 mais adorados, tá? Como, por exemplo, o deus lá da serpente emplumada, que era... a gente pode pensar que era o deus que a cidade de Tenochtitlan foi criada para homenageá-lo, tá? Então, a cidade de Tenochtitlan foi fundada para homenagear a serpente emplumada. A gente pode pensar a Ursa Maior, que é uma constelação que tem lá no céu celeste. E aí, para agradar aos deuses, esses astecas organizavam diferentes festividades. E essas festas sempre eram organizadas de modo a serem muito ornamentadas. Tanto as pessoas que participavam dos rituais, de festividades, rituais religiosos, eles se enfeitavam os templos. Então, por exemplo, quando tinha um ritual em homenagem ao Deus Sol, por exemplo, as pessoas se enfeitavam para agradar, para homenagear esses deuses. O templo era sempre muito bem decorado, tá? E aí, como outros que a gente já viu, os astecas acreditavam também que o nosso universo teria sido criado, destruído várias vezes pelos deuses, e eles teriam destruído o universo e reconstruído ele para tentar buscar a perfeição, ok? E aí, para tentar evitar que os deuses também destruíssem o universo, Igual os maias. astecas faziam diversos sacrifícios de animais e também de seres humanos. Cada um dos universos era chamado de sol, tá? Então houve o primeiro sol que foi criado, destruído, o segundo sol que foi criado, destruído, o terceiro, o quarto, e os astecas acreditavam que estavam vivenciando o quinto sol, que era o quinto universo. E que eles tinham muito medo dos deuses destruírem esse quinto sol, que era o quinto universo. Para isso, então, realizavam essas festividades extremamente organizadas em homenagem aos deuses e, para isso, criavam alguns sacrifícios. Ok? Pois não. É que você falou que nessa aula você ia explicar como que os maias e os astecas escolhiam quem ia ser sacrificado. Eu vou falar disso agora, tá? E muitas das vezes, pessoal, as pessoas que eram escolhidas para serem sacrificadas eram aprisionadas através de guerras, tá?
Então, quando a gente observa os sacrifícios acontecendo, os sacrifícios humanos eram feitos através de dois momentos, tá? De prisioneiros que eram acolhidos de dois momentos. Então, por exemplo, quando os astecas se envolviam numa guerra de conquista, o que é uma guerra de conquista, né? Eu vou invadir aquela área para conseguir dominar aquela área. As pessoas daquela área conquistadas, elas vão se tornar minhas escravas, certo? Tudo bem? Então, eu vou pegar algumas pessoas e vou torná-las minhas escravas. Essas pessoas que são escravizadas, elas vão ser utilizadas para que possam trabalhar tanto no campo quanto nas cidades. As áreas dominadas, elas vão ser utilizadas para extrair recursos, para serem exploradas as terras. As pessoas que permanecerem ali deverão pagar tributos aos astecas e muitas das pessoas vão ser escravizadas, tá? Outro tipo de guerra que acontecia eram as guerras religiosas. O que é uma guerra religiosa? É quando uma guerra ela acontecia porque era preciso capturar pessoas para serem sacrificadas. Então, geralmente, os astecas praticavam esses dois tipos de guerra, a guerra de conquista e a guerra religiosa. A guerra de conquista era realizada com o intuito de captar recursos, terras, tributos e também escravos. A guerra religiosa era realizada com o único intuito de pegar pessoas para serem escravizadas e sacrificadas. Mas, nos dois casos, as pessoas capturadas poderiam ser utilizadas para serem sacrificadas. Só que, atenção, nas guerras de conquista, o objetivo principal não era captar pessoas para serem sacrificadas, certo? O objetivo principal da captura de pessoas era torná-las escravas. Porém, esses escravos poderiam ser sacrificados. Agora, as guerras religiosas eram feitas com exclusividade para a captura de pessoas que seriam sacrificadas. Ok? Tudo bem? Uma coisa que os astecas faziam era, por exemplo, uma herança do povo olmeca, que era a prática do jogo da pelota. Lembra do jogo da pelota? O jogo da pelota, deixa eu ver, eu não coloquei aqui. O jogo da pelota era aquele jogo onde você tinha uma bola de látex, que deveria ser aí uma semelhança de um jogo de futebol, por exemplo, jogada entre os dois times, de modo a você conseguir tacá-la dentro de um aro e o time perdedor pagaria com a vida. Como que eu seleciono as pessoas que vão participar desse jogo da pelota? Esse jogo da pelota geralmente pegava escravos ou aquelas pessoas capturadas com o único intuito de você ser sacrificado, tá? O próprio jogo da pelota era uma festividade, né? Por exemplo, o aro, ele simbolizava o Deus Sol, ok? E aí, as pessoas que saíssem perdedoras desse jogo, elas seriam sacrificadas para homenagear aos deuses. Então, você acha que as pessoas fariam corpo mole nesse jogo? Não, elas davam ali o seu próprio sangue para conseguir vencer. Caso elas não vencessem, elas logo seriam sacrificadas por isso, né? Então, essa é também mais uma herança do povo olmeca. Dúvida por enquanto? Esses daí não iam fingir que estavam machucados, não. Ia cair quando machucasse. De jeito nenhum, né? Então, por exemplo, deixa eu pesquisar aqui no Google rapidinho. Jogo Era muito brutal esse jogo? Era. Esse jogo da pelota, você não poderia fazer uso das mãos. Você não poderia fazer uso das mãos e nem dos pés, tá? Então, quando a gente observa as partidas, os registros daquelas partidas... que representa o jogo da pelota. Como é que jogavam, então? Vocês não podiam usar nem o pé nem a mão? Vou mostrar aqui para vocês uma simulação. Então, você podia utilizar os braços. Nossa, a imagem ficou tão pequena. Eles podiam tirar... Aqui, ó. Eles podiam utilizar os braços, a cabeça, o ombro, a barriga, a canela. Gente, não podia utilizar. Vocês não assistem Dora Aventureira? E aqui, ó, eles deveriam acertar um aro com essa pelota, né? Então, você não podia pegar a bola, segurar a mão e utilizar o pé, mas o resto do corpo todo podia utilizar. Então, em algumas cidades, né, de todo o Império Azteca, a gente consegue observar esses aros, né, onde a bola deveria ser jogada, tá? Inclusive, em alguns templos, eles eram registrados, né? Tá? E tem aqui, na verdade, aqui, ó,
por exemplo, um vestígio, né, de onde eles jogavam, né? Então, o próprio formato desse local representava uma homenagem aos deuses, tá? Então, aqui era onde acontecia a partida, aqui pessoas ficavam assistindo numa espécie de arquibancada e a partida acontecia aqui. Geralmente nesse muro era onde ficava esse aro aqui, ó, esse aro de pedra onde a bola deveria ser jogada ali, onde a pelota, né, Bia, deveria ser jogada. ali no canto tem um vídeo no YouTube que mostra, tipo, eles jogando jogo da pelota, olha. Não, aí depois vocês podem colocar para ver lá, se vocês quiserem. Só jogar lá no Google Imagens, jogo da pelota, que vocês vão enxergar essas mesmas imagens. Manda no Não, grupo. é Tá bom? verdade. Certinho? Então, Será que pessoal, alguém já fez mais de 3? Quase que o negócio é pequenininho. Professora, mas eles De poderiam música no Fantástico, rejeitar? hein? Tipo, eles eram obrigados a jogar? Porque eu jogando, eu tenho a chance de ainda conseguir sobreviver. Se eu me recusar a jogar, eu vou morrer de qualquer jeito. Certo? Tudo bem? Mas eles eram libertados se eles ganhassem? Não, só continuava vivo. Né? Não tinha tanta Então vantagem assim. eles não morreu, ué. Ia ficar preso lá pela eternidade. A grande diferença, Renato, eu vou morrer agora ou daqui a pouco? Né? Acho que essa era a grande questão deles. Tá bom? Pessoal, então, ó, não tem tarefa, né, para fazer na apostila, mas tem os 3 mapas mentais para me entregarem, tá? Na próxima aula eu continuo falando para vocês sobre os astecas, beleza?